Olá, pessoal, comentando este livro aqui, Dicionário do Brasil Joanino, tratando de mais alguns verbetes. No verbetes comerciantes, então vai estar um ponto central aí da historiografia mais recente do Brasil, que destaca a presença desses comerciantes ricos, poderosos aqui na colônia local, gerando riqueza aqui. Trouxe exemplo aí de um rico comerciante que doou ao palacete dele, que é a Quinta da Boa Vista, para o rei português, né? E, e ali você tinha esses comerciantes de grosso trato, né, que ganhavam dinheiro aqui dentro. Então ele cita aqui: o investimento em terras e escravos necessitava de valor muito menor do que se destinava a lojas, a armazéns e ao comércio em geral. Os costumes da sociedade portuguesa de antigo regime deixaram nesse aspecto suas marcas. É o que sugerem João Fragoso e Manolo Florentino, ao considerarem que o investimento em prédios urbanos esterilizava o capital, pois não gerava riqueza, e as atividades agrárias eram claramente bem menos rentáveis do que o comércio. O estigma que pesava sobre o comerciante na sociedade portuguesa, sobretudo pela associação que se fazia entre ele e o cristão novo, judeu, né, estimulava os que adquiriam fortuna a prestigiada atividade agrária escravista e a aquisição de bens que gerassem renda, como o aluguel de prédios, deixando as práticas mercantis. Casavam-se a si próprios ou aos seus filhos com filhas dos prestigiados donos de terras e escravos, distantes das práticas mercantis. Agindo dessa forma, em vez de se transformarem ou se consolidarem como capitalistas, os grandes negociantes optaram por se enobrecer num projeto considerado arcaico por Fragoso e Florentino. Ele escreveu um livro chamado O Arcaísmo como Projeto. Né? É exatamente isso que está falando aqui. Tudo indica que mesmo fenômeno ocorreu em outras regiões portuárias e praças mercantis, como Salvador e Recife. Está falando aí sobre a corte joanina, né? Então ele fala aqui, já chegando perto da independência, ele vai falar sobre o Correio Brasiliense. Né? Correio Brasiliense, que foi o primeiro periódico redigido por um natural do Brasil, Hipólito José da Costa Furtado Mendonça. Foi publicado em Londres. O Hipólito José estava fugindo das garras da Inquisição em Lisboa. Foi para a Inglaterra em 1805, onde, para sobreviver, aproveitou as suas relações com o Duque de Sussex e deu aulas particulares de língua estrangeira. Em 1808, lançou o primeiro número do Correio Brasiliense. Tá? Notícias que falavam sobre notícias do Brasil. Tá? Então, ele vai falar aqui da questão da censura. Tá? No primeiro, vamos ver aqui. Nesse sentido, embora usufruísse a liberdade de imprimir das leis inglesas, Hipólito acabou por sofrer perseguições, fosse na proibição do periódico de circular no Império Luso-Brasileiro, fosse na tentativa de expulsá-lo de Londres, ou mesmo de diminuir suas críticas, através de propostas de suborno. No primeiro caso, apesar de várias ordens interditando parcial ou integralmente a circulação do jornal a partir de 1810, ele continuou a ser lido nas duas partes do Império Português. Diversos viajantes referiam-se à sua ampla circulação, como Tonelari, que encontrou exemplares do jornal na Livraria Pública da Bahia. O movimento constitucional do Rio de Janeiro de 1821 foi atribuído à caixeirada que se nutria com a leitura dos folhetos de Londres, numa alusão ao Correio Brasiliense. De acordo com o próprio Hipólito da Costa, lê-se o Brasiliense até no Paço Imperial, sem rebuço algum. No segundo caso, conseguiu escapar
do processo, porque o embaixador português não teria comparecido ao julgamento. Em relação a outro expediente utilizado para aliviar as críticas de Hipólito da Costa ao governo, tentou-se propor o suborno, né? Através do ministro português em Londres, em 1809, uma subscrição governamental de 500 exemplares. Tá? Suborno indireto aí. Em troca, o Correio se absteria de tratar da maçonaria, encerraria seus artigos sobre a Constituição inglesa e não discutiria assuntos sobre religião. As negociações, contudo, fracassaram, embora alguns autores contemporâneos afirmem que mais tarde essa subvenção viria por meio do intendente da polícia no Rio de Janeiro, Paulo Fernandes Viana. Se Hipólito da Costa identificou o papel da imprensa como arma de combate fundamental para se opor às práticas repressivas ainda presentes no mundo luso-brasileiro, como a Inquisição, a censura e o controle das liberdades individuais da Intendência Geral da Polícia, com o objetivo de ampliar a esfera privada de poder numa esfera pública, ele não foi um revolucionário. Em seus artigos, mostrava temer as correntes de opinião despertadas pelo vendaval da Revolução Francesa e foi no modelo de uma monarquia mista, consolidada na Inglaterra e regida por um conjunto de leis estruturados pelo peso da tradição que limitavam o poder não só do soberano, mas principalmente dos ministros e dos funcionários, que encontrou o referencial para analisar o impacto do alcance da transladação da corte portuguesa para o Brasil. Então, assim, não era um revolucionário, né, querendo uma revolução no Brasil. Né? Queria uma mudança mais aos moldes do regime britânico. Tá? E não aceitou a oferta lá de suborno do governo português. Outro ponto que ele aborda aqui é o golpe da Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina, ela casou-se com o que viria a ser o Dom João VI, tá? E ela tinha ambições. Ela tinha ambições. Vamos falar disso aqui agora aqui na página 118. Ambições alimentadas pelos britânicos, tá? Nessa difícil conjuntura, o empenho de Carlota Joaquina para aproximar Portugal e Espanha não impediu, no entanto, o envolvimento da princesa em uma conspiração para afastar Dom João VI do governo, visando assumir a regência de Portugal ainda em 1806. Dom João não parecia preparado para a tarefa assumida prematuramente com o impedimento da mãe, Dona Maria I, em 1792, e passava tempos retirados em Vila Viçosa, lá em Portugal. Melancólico e desinteressado da política, segundo seus críticos, os partidários da princesa procuraram convencê-la de que o marido sofria da mesma doença mental da mãe e que seria inapto para o governo. Intrigas palacianas da camareira de Carlota frustraram o plano do carlotismo e a princesa começou a experimentar o exílio doméstico, situação que conheceria em diversas outras ocasiões. Então, no primeiro momento, quis dar uma rasteira no Dom João VI. Né? Mais adiante, tá? Estamos lá em 1809, por aí. Esse plano e a busca de aderentes à causa de Carlota tiveram inúmeras... aqui, ó. Carlota Joaquina deu início a negociações intensas na corte espanhola com o objetivo de se fazer nomear regente da Espanha. Essa possibilidade foi viabilizada pelo fim da lei sálica, determinada por seu pai em 1789, em sessão secreta, que tornava possível uma mulher dirigir o governo da Espanha. O projeto era ambicioso.
obter apoio e a confirmação de seu nome, sempre marcado entre os espanhóis pela suspeição de que estivesse tramando em nome de Dom João VI no intuito de uma nova união das duas coroas. No caso de vitória dificílima, seria preciso ainda depor o preposto de Napoleão ou confiar na derrota dos franceses, o que parecia improvável em 1809. Esse plano e a busca de aderentes à causa de Carlota Joaquina tiveram inúmeras idas e vindas e foram marcados pelas características estruturantes da vida política e de corte do antigo regime: intrigas, dissimulações, traições, desilusão com os aliados, aumento do número de inimigos, cerceamento de movimentos pelos defensores do que se tornou o partido de Dom João, com a infiltração de espiões em torno da princesa. Essa situação ficaria ainda mais complicada com o pessoal e decisivo envolvimento de Carlota Joaquina com a conhecida questão do vice-reino de Prata, região disputada entre portugueses e espanhóis desde o início do século XVII. A princesa agiu para fazer-se nomear regente do vice-reino do Prata, contando inicialmente com o apoio do inglês Sidney Smith e do então secretário José Presas. Então ela queria ser representante dos espanhóis, sendo regente no vice-reino do Prata. Olha, ela tinha ambições políticas. Tá? No caso do vice-reino do Prata, Francisca Azevedo levanta a hipótese que contraria a tese de que a ambição de Carlota era ser rainha da região platina independente. Para a autora, o compromisso da princesa sempre fora com a manutenção desses territórios sob o regime dos Bourbon, não só por convicção de ser esta a causa correta a defender, como ainda porque aguardava, talvez ingenuamente, sua nomeação por uma honra muito maior, a regência do reino espanhol. Quanto a Carlota, não resta dúvida de que sempre foi ciosa e orgulhosa de sua posição hierárquica, uma representante à altura dos melhores tempos do antigo regime, uma princesa ilustrada que não via contradição entre ilustração e absolutismo monárquico, fiel à monarquia espanhola e seus deveres de futura soberana, esteve envolvida direta e pessoalmente com questões de Estado seríssimas, tanto para os reinos ibéricos como para as delicadas relações políticas e diplomáticas entre a França e a Inglaterra. Em período de abalos profundos nas estruturas monárquicas e divisões políticas feitas, muitas vezes, ao sabor dos acontecimentos, as convicções de Carlota Joaquina mantiveram-se inalteradas na defesa das bases do antigo regime. Avessa ao diálogo em matéria política e intransigente defensora do governo absoluto, depois da volta a Portugal, em 1821, negou-se a jurar a Constituição das Cortes de Lisboa. Apesar de confinada em seu palácio, orientou a conspiração que pretendia fazer de seu filho Dom Miguel rei de Portugal. Então, veja, ela tentou depor Dom João VI lá no começo. Depois quis ser a Rainha do Prata. E depois, lá já em Portugal, ela conspirou para fazer Dom Miguel rei de Portugal. Líder do partido tradicionalista, Dom Miguel comandou o movimento militar conhecido como Abrilada, em 1824, quando, à frente de um grupo de militares, aprisionou o pai, Dom João VI. A reação do rei terminou com a aventura urdida por Carlota Joaquina. Dom Miguel foi exilado de Portugal e o rei pediu a deportação da rainha para a Espanha, pena comutada pela prisão no Palácio de Queluz, em Portugal. Até na morte de Dom João VI, em 1826, há suspeita de participação da rainha, acometido de náuseas, vômitos e desmaios. Uma das hipóteses para a causa-morte foi envenenamento, possivelmente ordenado por Carlota Joaquina. Morto o rei, a rainha voltou a tramar a aclamação de Dom Miguel, em detrimento da regente Isabel Maria, em conspiração novamente malograda.
morreu no Palácio de Queluz em 1830. Então a vida da Carlota de Joaquina foi uma sucessão lá de tentativas para passar rasteira aí no Dom João VI. Aí. É isso. Muito obrigado, então.